Acabou! Acabou! Ah, acabou! Graças a Deus acabou. Pera aí, rapidão, deixa eu colocar esse aqui no modo avião. Cadê? Modo avião. Sei. Pronto, acabou. Acabou essa eleição. Já tava difícil de aguentar. Já tava difícil de aguentar essa eleição, mas acabou. Com a declaração do presidente hoje, do senhor excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, depois da sua declaração de hoje, que a bela adormecida deve ter desmaiado esses 3 dias, desde domingo até hoje, resolveu falar. Foi um discurso rápido, um discurso breve. O povo, eu esperava mais. Esperava um pouquinho mais de bravata, esperava um pouquinho mais de sei lá, de piti, mas foi até bem rápido. Não parabenizou o Lula, que já era de se esperar. Já era de se esperar isso. Foi coerente, pelo menos. E enfim, acabou. Tanto ele quanto o Ciro Nogueira, que é a pessoa que é indicada para gerenciar essa transição, junto com o Alckmin, vai ser oficializado o nome do Alckmin para ser o chefe de gabinete que vai gerenciar a equipe de transição, né? Foi bem rápido. Eu fiquei esperando de 3h30 da tarde até 4h30 para ver o que ele ia falar, o que ia acontecer, qual que ia ser o posicionamento acerca desses bloqueios aí na estrada. Ele falou que toda manifestação é pacífica, mas que tem que ser diferente da esquerda. Ou seja, falou e não falou nada. Enfim, agora está finalizado. Aceitou a derrota, meio a contragosto, mas aceitou. E o que a gente pode tirar dessa eleição? Primeiro, que por mais bravata que um presidente da República faça, no final o que vence é o bom senso, porque ele não seria louco de orquestrar um golpe militar, ainda mais essa altura do campeonato, onde a rejeição dele é bem alta e enfim, ele não faria. Não tem nem dispositivo, igual tem um monte de gente aí pedindo intervenção militar com base no artigo 142, não tem nem dispositivo para uma intervenção militar dentro desse artigo. Só está defendendo isso e falando isso quem não conhece o artigo e quem não entende bulhufas de lei, tá? Então, assim, por mais... E não é a primeira vez que ele arrega, tá? Não é a primeira vez que ele arrega, porque quando primeiro ele engrossou o caldo com o Congresso, aí depois foi e maneirou o Congresso, né? Tanto que aí depois veio a fala, eu sou o centrão. Inclusive isso aí vai ser um vídeo que eu vou fazer amanhã ou depois da manhã, justamente falando sobre isso, sobre os erros, né? Como ele disse que ele não podia errar, porque senão o PT voltava. Pois é, e o PT voltou. E aí, será que ele errou? Bom, então eu vou fazer, um vídeo que eu vou trazendo falando, né, sobre todos os erros, sobre tudo o que ocasionou na volta do PT, nessa fatídica volta do PT. E lembrando que não é porque o PT voltou, não é porque o Lula voltou, que vai estar tudo às mil maravilhas, não, muito pelo contrário, tá, meus amigos? Agora é que a gente está ferrado de verdade. Na verdade, qualquer um dos dois que ganhasse, a gente estava na mão dos remulados. A verdade é essa. Qualquer um dos dois que ganhasse, a gente estaria ferrados de bolinha de gude. Bolinha de gude. Tá? Até o talo. Porque este era o pior cenário que poderia ter sido levado a essas eleições. Principalmente esse segundo turno. Com tantas opções. Principalmente de direita e cristão. Tá? A gente tinha aí o Emael. Não sei se a maioria das pessoas sabe, Emael, ele faz parte de um partido que inclusive se chama Democracia Cristã, tá? E defende muitos mais valores cristãos do que o próprio Bolsonaro. E um advogado e constituinte, ele fez parte da Constituinte 88. Então, assim, tínhamos opções sim, tá? Mas o povo preferiu. E tá aí o resultado.
Mas a gente não tem memória curta não, tá, senhor Lula? O senhor foi condenado, sim, em um processo legítimo, e que por uma jogada do Bolsonaro para poder livrar os filhos corruptos, o senhor voltou à presidência. Então, se o senhor voltou à presidência, agradeço ao presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. Tá? Se o senhor voltou à ativa no meio político, a única e exclusiva culpa é do Bolsonaro. Mas o que mais que a gente aprendeu nessas eleições? A gente aprendeu que o juízo de valores, de fé dos cristãos está em quem você vota, e como você vota e quem você apoia, né? Eu acho engraçado como que um povo que diz defender valores como princípios, né? E principalmente ser um povo de Cristo, se vendeu a um candidato que soube manipular muito bem essa narrativa, simplesmente falando o que eles sempre gostam. O povo evangélico, e principalmente o povo evangélico, é muito suscetível a narrativas e é muito fácil manipular. É só tocar no nome diabo, perseguição e qualquer outra temática que seja um tabu dentro das igrejas, você consegue mobilizar todo um povo, né? São mais de 70 milhões de evangélicos, e como a maioria desses evangélicos, principalmente através das lideranças, foram mobilizadas a favor de um candidato. E sofrendo, você tem N relatos de pessoas que sofreram de assédio eleitoral dentro das igrejas por parte de seus líderes, seus pastores, que não aceitavam que a pessoa pensasse diferente. Na cabeça dessas pessoas, o fato de você ser cristão, você ser membro de uma igreja ou ter uma liderança na igreja, te faz automaticamente um apoiador do Bolsonaro, quando não é verdade, quando nem o próprio Bolsonaro ele respeita esses princípios evangélicos. E outra coisa, esse juízo de valor completamente errôneo, completamente errado, aonde se faz uma divisão entre os irmãos da igreja, pregando completamente o contrário do que a palavra diz. Se você procurar na palavra, dentro da sua Bíblia, se você aí evangélico, crente bolsonarista, procurar dentro da sua Bíblia, diz: não fareis acepção de pessoas, tá? Na carta de Tiago diz para não fazer acepção de pessoas. Inclusive, essa mesma carta fala acerca da verdadeira religião, que não é um candidato. A verdadeira religião não está expressa em você votar ou deixar de votar em um candidato. E aí a gente acende um farol vermelho, porque é aonde a religião começa a se misturar com o Estado. Isso é muito perigoso. Religião e Estado devem ser entidades distintas, tá? Até porque nós não vivemos uma teocracia. Porém, o assédio foi tão grande que pessoas que são pessoas membros dessas igrejas se sentiam coagidas, até se sentiam oprimidas em expressar sua opinião. Como que pode? Como que pode as pessoas estarem presas nesse farisaísmo e aí enquanto esse movimento bolsonarista sequestrou a imagem de Jesus e a mensagem do evangelho para si, fazendo da mensagem deles como se fosse a mensagem do evangelho, a ponto de líderes renomados no nome da igreja e grandes líderes, grandes pregadores, grandes artistas gospel se prestarem ao papel de fazer campanha pura e declarada para um candidato, como se esse candidato fosse o próprio Deus, como se esse candidato fosse Jesus, colocando ele no púlpito. Isso é bizarro, chega a ser obsceno. Porque a nossa fé é nossa fé. O governo, ele não é um governo só para cristãos. A gente vive em um país com mais de 200 milhões de habitantes. Então o nosso governo ele não é só para cristãos, ele é também para cristãos. E enquanto nós pensarmos em impor a nossa vontade, nós estamos indo contra tudo que o evangelho prega, que é o evangelho do amor.
do convencimento, não é através de imposição. E aí você vê dentro das igrejas pessoas sendo excluídas. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Você assumir que um candidato... primeiro que quando um candidato a qualquer cargo eletivo começa a se utilizar da religião e se utilizar de Deus como uma prerrogativa para ele ser a pessoa certa, já está errado. Já está errado, porque o conceito de honestidade, o conceito de moral e ética tem que ser acima de qualquer religião. Se uma pessoa ela tem uma moral e uma ética e princípios simplesmente por causa de uma religião, então ela não tem, porque ela está fazendo isso por medo, não porque é certo. Então, assim, foi bizarro, foi uma campanha bizarra, foi uma campanha extremamente bizarra, onde foi uma campanha pautada no medo, principalmente dentro das igrejas evangélicas. Porque vão fechar as igrejas evangélicas? Porque estamos numa luta espiritual? Não, meu amigo, não estamos numa luta espiritual na questão política, porque dentro do nosso sistema somos nós que escolhemos, é cada um de nós, cada pessoa que escolhe, não é Deus que vai vir votar, ele não tem título de eleitor aqui. E isso foi uma fala do próprio Silas Malafaia quando ele estava de frente ao Lula. Não é Jesus que vai vir votar, porque Jesus não tem título de eleitor no Brasil, é a gente que vota, então não é Deus que escolhe. Não foi Deus que colocou o Bolsonaro lá, da mesma forma que não foi Deus que colocou o Lula lá. Não foi. Isso está nas nossas mãos através do nosso livre-arbítrio. Mas Deus é Deus que constitui reis e tira reis. Não são reis, tá? Eles não são reis, são presidentes da república. Eleitos democraticamente, através da escolha da maioria do povo. Então não são reis. Mas isso é uma conjectura de uma leitura anterior, porque naquela época eram reis. Sim, naquela época eram reis. Mas a partir do momento que o poder de escolha está nas nossas mãos, então aí é a decisão de livre-arbítrio. Aquela estrada que Moisés estava ali e mostrou: do lado de cá tem o bem, do lado de cá tem o mal. Eu aconselho que vocês escolham o bem e não o mal. Então é uma questão de escolha e não pode ser imposto. Não é porque eu ou qualquer outro membro de qualquer igreja pensa diferente da liderança da igreja na questão política, porque na questão religiosa todos nós temos a mesma fé, todos nós cremos em Cristo, todos nós acreditamos na bondade, todos nós na bondade e na... Como é que fala? Na bondade e na... Como é que fala, gente? Todos nós acreditamos na bondade e na... fugiu a palavra. E na caridade. Todos nós acreditamos na bondade, na caridade, no perdão de Deus, que é isso. Isso é que tem que ser o nosso juízo de fé e de conduta. Não é o candidato A, B, C ou D. Não tem isso. Não tem isso. Porque o candidato A, B, C ou D são homens, são pessoas. E se você elege um candidato desse para representar só por causa da sua fé, você está errado, porque você está colocando a sua fé em homens. Você está colocando a sua fé em homens. Deus não elegeu nenhum porta-voz e nenhum arauto para defesa dos seus princípios, dos seus conceitos e dele próprio num país. Em país nenhum. Por mais conservador ou libertário ou liberal ou de esquerda ou de direita, não importa, ou democrata, não importa. Deus não elege, porque Deus não precisa disso. Deus não precisa de defensores ou de ajudantes para poder fazer com que o seu povo seja salvo. Ele é Deus, ele não precisa disso. Então, quando um líder religioso ele faz um juízo de fé, quando ele faz ou qualquer outro religioso, ele começa a fazer um juízo de conceito, um juízo de moral e ética baseado em padrões políticos, ele já está errado. Porque ele está colocando a política acima da escritura. Ok? E você começa a fazer acepção de pessoas, como vários líderes políticos estão fazendo. Inclusive hoje, não só líderes políticos, não só líderes religiosos, perdão, não líderes políticos, líderes religiosos, como vários líderes religiosos estão fazendo, e como vários religiosos também estão fazendo, assim, não só líderes.
mas conseguiram rachar a igreja, como se já precisasse de alguma ajuda para fazer isso, né? Porque já é da natureza do evangélico no Brasil essas divisões, essas dissensões dentro do povo, um povo que deveria se abraçar, se unir para pregar o evangelho e não pregar um candidato político. E que por trás disso, por trás desses grandes aí da mídia que estavam fazendo campanha, que se emprestaram seus púlpitos, emprestaram seus nomes, tem outros interesses maiores do que o que você acha que tem. Eu não duvido que tem pessoas bem intencionadas. Tiveram muitas pessoas bem intencionadas que eu conheço realmente, com coração bom, que defenderam e fizeram campanha para o Bolsonaro, baseados e pautados nesses discursos de pessoas que têm que têm vários tipos de interesses, os quais não são simplesmente o reino de Deus, mas que tiveram esses discursos e fizeram esses discursos, utilizaram-se desses discursos para pôr medo nessas pessoas. E caíram. São líderes que caíram nesse discurso, são líderes que caíram nessa conversa dessas pessoas. São pessoas boas. Da mesma forma que eu conheço pessoas boas e sei de pessoas boas que são bons cristãos que votaram na esquerda. Como eu já disse, Jesus não é de direita nem de esquerda. Coloque isso na sua cabeça. Jesus não é nem de direita nem de esquerda. Jesus é do reino. O evangelho é do reino. Então, a partir do momento que começa a sair do que o reino prega, que é o amor entre os irmãos, e não essa guerra, esse julgamento de valores que está sendo feito através de várias pessoas. Se você é de esquerda, de direita, de centro, seja o que for, e são visões políticas. Aprendam a diferenciar a visão política da visão teológica, a visão política da visão religiosa. Esses dois, quando andam juntos, entram em um perigo muito grande, entre uma área perigosa, porque não difere de forma alguma não vão diferir de forma alguma do fundamentalismo religioso farisaico, o qual Jesus apontava. Ok? É isso aí, provavelmente vai ter mais vídeo essa semana, espero que tenha, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Provavelmente eu ainda volte nesse assunto, com um pouco mais de profundidade. Ok? Espero que vocês gostem e se se sentiu ofendido, me desculpe, não foi a intenção, mas sinto muito. Às vezes a verdade precisa ser dita. Você não pode pautar o seu julgamento das pessoas de fé e de caráter baseados na sua preferência política. Tá? E se você se sentiu representado no que eu estou falando aqui, compartilha. Vamos fazer isso aí chegar no máximo de pessoas, ok? Valeu, obrigado.